Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Bom dia a todos os internautas, que tenhamos uma manhã bem inspirada pelos prepostos do Cristo, nesta saga de pensarmos o futuro do movimento espírita e, particularmente hoje, o futuro dos espíritas. Melhor dizendo, as características do espírita no futuro. Essa é a nossa temática de hoje, complementando a série de palestras sobre o curso que estamos encerrando na data de hoje, que é Reflexões sobre o futuro do movimento espírita. E fazemos isso com um ar de mais sonho, de mais perspectivas impossíveis, digamos assim, no momento de possibilidades futuras, recordando sempre de duas frases que marcam a história dos pioneiros, das criaturas que pensam mais adiante. Se és incapaz de sonhar, nasceste velho. E se sonhas e não tentas realizar, és um inútil. Isso está no Velho Testamento. Mas a outra é bem atual. Nenhuma utopia no mundo se realizou. Mas não menos verdade é que nada de grandioso se fez no mundo sem uma utopia que a guiasse. Evidentemente que quando pensamos no Espiritismo, e ainda mais dizemos que ele pretende ser o Evangelho redivivo, estamos falando de sonhos, de aspirações, de possibilidades de materialização ou de transformação do superconsciente em subconsciente, na linguagem psicológica, em suma, de construção renovadora da sociedade em modo geral. Quando nós vamos visitar os nossos ancestrais, a começar por Allan Kardec, ele nos chama a atenção sobre a época em que uma aristocracia intelecto-moral governará o planeta, ou a civilização, ou os países. Claro que essa aristocracia intelecto-moral estará amparada nas duas grandes asas da evolução, o amor e a sabedoria. O amor, naquele sentido mais pleno, mais vasto, mais amplo, que chega ao estágio de incondicionalidade, de não diretividade, a experiência do potencial divino no humano expresso em sua manifestação em plenitude. Esse amor que inclui todos, como filhos e herdeiros da mesma genética, do mesmo pai, da mesma origem. E essa sabedoria que passa por etapas anteriores, a instrução, a educação, para chegar a uma sabedoria, que é a perfeita compreensão das leis universais, das leis naturais do cosmos vivenciados na experiência humana. Então, essa aristocracia intelecto-moral ainda está por vir e deve ter componentes espíritas que se dedicaram a viver a experiência do espiritismo na sua máxima abrangência e no seu potencial mais vasto que podemos entender. Allan Kardec também chamava a atenção naquela época que a palavra espíritas cabia em muita gente, como hoje. Espíritas, basta que façamos um esforço, como dizia ele, para domar as más inclinações, para superar os nossos vícios e estarmos empenhados na transformação moral, já somos espíritas. Mas ele tinha uma outra categoria de espíritas que aparece no texto de Obras Póstumas, já que existem gradações de espíritas. Aqueles que se dedicam à causa espírita, que pensam a vida pela cosmovisão espírita. A estes ele chamava de espíritas professos. E acrescentava mais adiante que, como a moral cristã é a mesma moral espírita ou vice-versa, então esses espíritas professos estariam empenhados em experienciar o pensamento espírita com base no grande sonho, na grande aspiração que é o Evangelho. Então já temos aí uma espécie de amanhã, de futuro para alcançarmos esta vivência plena do espírita e traduzirmos isso em ações do espiritismo.
Vale a pena recordar uma frase de Leon Denis que integra o espiritismo ao espírita. Em algum lugar, ele dizia que o espiritismo será aquilo que os homens deles fizeram. O espiritismo aí nós entendemos como movimento espírita. A forma, a estruturação, a manifestação depende dos espíritas que estejamos atuando na sociedade de modo geral. Porque o espiritismo, como lei natural, não dependerá dos homens. Como dizia Kardec, caminhará com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Porque se todos se calassem, as pedras falariam, as tumbas se abririam e os espíritos, que são os verdadeiros autores da vida imortal, da vida pós-desencarnação, estariam atuando, demonstrando essa validade. Mesmo que os homens negassem o espiritismo, a vida em si providenciaria mecanismos de se expressar na plenitude que a evolução permite progressivamente. Mas vejamos que a época de Kardec, ele já presenciava dificuldades naturais e por isso criava critérios para a integração das pessoas nas sociedades espíritas, porque dizia ele que a harmonia dessas pessoas era fundamental para o colóquio com espíritos elevados. E era preferível ter um punhado de criaturas bem harmonizadas do que uma pequena multidão em desagregação. É claro que se nós conseguíssemos uma pequena multidão bem harmonizada, ela teria uma potência de atração muito maior do que uma pequena grei. Mas o fato é que a harmonia é a base desse pensamento. Mas para isso, era preciso que os espíritas tivessem uma unidade de pensamento. Mas mais que isso, uma unidade de sentimento. Tivesse os mesmos fins, as mesmas aspirações, as mesmas vinculações afetivas com a própria doutrina espírita e criassem laços fundamentais, integradores entre eles. Vocês vejam que ele pensa em algo que vai muito além de filosofar, de produzir cultura de um modo geral. Ele está pensando em experimentos de convivência. Não é à toa que ele, Allan Kardec, já havia pensado em construir uma pequena vila onde os espíritas mais antigos, trabalhadores, pudessem continuar reunidos, pensando e experimentando as leis que o espiritismo vem revelar na nossa vida. E mais ainda, quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou uma mensagem de Erasto, orientador do guia, do médium que recebe a mensagem, e que pela tradição espiritual é um dos afilhados do Evangelho já no primeiro século do cristianismo. Então ele vai colocar uma mensagem dizendo que os espíritas têm uma missão de propagar no mundo as lições, principalmente da reencarnação. E chega Erasto a dizer que era preciso que deixássemos nossas tarefas fúteis, que sacrificássemos, inclusive, o nosso modo de trabalhar para fazer essa divulgação. Que o papel do pensamento espírita era tão fundante, tão importante para essas pessoas, que precisaríamos, então, atuar de uma forma muito mais ativa, muito mais rica, muito mais presente na realidade cotidiana. Nós vamos ver como isto pode ser possível nos dias futuros, se nós nos dedicarmos a essa doutrina com persistência. Quando foram passados 50 anos, um livreto escrito por Leon Denis demonstra a sua análise, tanto retrospectiva como prospectiva. Eis o livreto, O Futuro do Espiritismo. Ele escreve 5, 6 artigos no final da década de 1917, 1918, sobre quais foram os avanços que o Espiritismo já havia realizado. No tempo de Kardec, Kardec já se admirava da velocidade com que a expansão espírita havia se dado. O que o cristianismo levou um século, provavelmente o espiritismo estava levando uma década para chegar a várias partes do mundo, para chegar a várias culturas, as pessoas das diferentes classes sociais, porque ele podia ser recebido pelo artesão em Lyon,
ou pela cultura de grande porte dos que trabalhavam na sociedade psíquica em Londres, mas estava se espalhando rapidamente, e àquela altura da vida ele já conseguia corresponder com quase 1000 centros. Era uma grande expansão. Mas o que é que esta expansão havia resultado? Kardec mostra que é o fato de ser uma doutrina consoladora, uma doutrina de mostrar perspectivas transcendentais, reencarnacionistas, está nessa fase de modificação moral, de prevenção do suicídio, porque alguns, quando sabem da imortalidade, desistem dessa morte. A locução de Kardec está centrada fundamentalmente na transformação moral do indivíduo, o que referenda a experiência narrada por Santo Agostinho, quando estava encarnado, e depois propagada no Livro dos Espíritos. Já Leon Denis vai dizer algo mais 50 anos depois. Ele que conheceu o mestre nos albores da sua vida adulta, vai dizer que o Espiritismo, nesses 50 anos, penetrou em várias camadas culturais. Ele já podia dar uma contribuição à filosofia, ele já se aproximava, ou melhor, a filosofia se aproximava dele com o intuicionismo de Henri Bergson, ele já tinha uma contribuição rica para a experimentação científica, pois já tínhamos os experimentos de Crookes, de Delany, de Aksakoff, de Lombroso, de Albert de Rochat, que, embora não fossem necessariamente espíritas, como metapsiquistas, trabalhavam para o pensamento espírita ser reforçado pelas conclusões que eles apresentavam. O Espiritismo já tinha uma compreensão muito mais clara do seu papel na área da religiosidade, superando os rituais tradicionais, a consciência mítica e mágica de então, para mostrar uma doutrina que tem uma fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade e que pode superar esse modelo pela mesmo racional, dos chamados religiões racionais, porque ele traz no bojo a tradição de pensar algo mais além da razão, algo que é a integração na comunhão, na contemplação, na vivência introspectiva, que não necessariamente passa pelos cânones da análise, que tradicionalmente fragmenta tudo para melhor entender. E ele, então, vai propor uma sociedade em que este tipo de pensamento, esse tipo de reflexão vai construir uma ideia, já em 1917, 18, de uma vida governada mundialmente. Eu imagino o que ele dizia, mas uma globalização que previa que se daria em bases da fraternidade, da solidariedade entre os povos, entre as nações, e que os conflitos seriam superados, porque todos estaríamos integrados cada vez mais com a vivência psíquica de interexistencialidade. E veríamos, então, por força dessa influência da noção de mundo espiritual, que é inútil fazer fronteiras, criar barreiras entre os povos, porque todos somos a grande greia humana marchando para a plenitude, para a grande ascese espiritual. E ele, então, está bastante otimista a esta época, sobre os destinos do espiritismo e sobre as características da renovação social, tanto para as pessoas nas suas respectivas funções e como para as sociedades e as nações de um modo geral. Passados os anos, nós vamos encontrar uma reflexão muito significativa. E aí voltamos primeiro ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde existe uma mensagem chamada Os Obreiros do Senhor, falando também de alguns aspectos desse trabalho social, desse trabalho espírita de divulgação. Mas por volta dos anos 70, no início da década de 70, o espírito Joana de Ângeles publicou uma mensagem chamada Os Novos Obreiros do Senhor. Vejam vocês que o título é significativo em função da mensagem que está no Evangelho. E como subtítulo, colocou Labor em Equipe. Esta mensagem foi destinada aos espíritas de então,
muitos hoje já desencarnados. E o que é que ela dizia de base? Primeiro, faz uma retrospectiva sobre o que foi o nosso passado, as possibilidades experienciais de viver o Evangelho, citando que muitos estivemos próximos ao Evangelho, a Galileia, mas em posições não muito aceitáveis do ponto de vista das ideias. Nós éramos contrários, perdemos a oportunidade de nos engajarmos no movimento nas suas origens, movimento revolucionário de transformação dos valores na sua totalidade, praticamente. Depois tivemos oportunidades de conviver com as ideias do Santo de Assis, Francisco de Assis, voltando àquele sonho de superação do mundo extrovertido, exterior, comum, pela dedicação à dama pobreza, pela obediência ao divino, pelo uso da energética psíquica mais sexual na transcendentalidade. E, mais uma vez, nós esquecemos esta possibilidade. Estávamos muito ocupados com outras tarefas. Mais tarde, no século XIX, muitos de nós, os espíritas da época, estávamos em torno da Europa, ouvindo aquelas mesas girantes se comunicarem, ouvindo, melhor dizendo, e com isso nós tivemos acesso às ideias de imortalidade, mas ainda não era o nosso tempo. E ela então vinha dizer que era preciso que agora, nessa próxima oportunidade, não a desperdiçássemos pela atenção, pelo cuidado com a doutrina espírita, que fôssemos espíritas que trabalhássemos de várias formas, e vai citando as possibilidades. Os que se encantam pela ciência, pela pesquisa, que se dediquem a esse tipo de trabalho, de fundamentar o pensamento espírita em experimentos de um modo mais significativo, indo além daquelas previsões anteriores ou daquelas construções do passado. Aqueles que fossem mais ligados ao âmbito da filosofia, que procedessem dessa forma, que tivessem esse carisma para refletir e aprofundar aquelas estruturas de pensamento que estão na doutrina espírita. O mesmo acontecendo pela experiência religiosa e ainda pela caridade, né? Aqueles que sentem o ímpeto da solidariedade, viver nas próprias vidas, era fundamental tudo isso ser feito para a construção dessa nova sociedade. É uma mensagem, assim, muito marcante, muito significativa, que vale a pena os espíritas lermos 50 anos depois, praticamente, dela ser publicada. Vocês veem que 50 anos depois de que, praticamente, de que Leon Denis fala, nós temos uma mensagem, como se de 50 em 50 anos aparecesse de algum lugar as vozes do além ou as intuições para o aquém, manifestando a necessidade da reflexão do nosso trabalho, do nosso papel evolutivo. E agora estamos refletindo sobre isso, né? Com base em tudo que nós já pensamos, trabalhamos, olhamos no movimento espírita federativo. E por isso não se trata meramente de ideias pessoais, mas de compartilhamentos de ideias sobre os papéis que podemos desempenhar no futuro, as próximas gerações, particularmente, o que vão poder construir. É como se estivéssemos querendo abrir uma janela para contemplar horizontes mais distantes, mais ricos e, portanto, sonhar. Ainda que seja no momento um sonho impossível, ainda que seja no momento algo que pareça fora do contexto, do propósito, das contingências que nós estamos vivendo. Mas nós recordamos que em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, um grupo de educadores na França se reuniu para pensar o pós-guerra. E quando eles foram acometidos, digamos, ou influenciados por uma ideia de que isso poderia ser algo extemporâneo, eles foram muito claros. Qualquer que seja o futuro, haverá um pós-guerra. Então é preciso algum grupo já está pensando como isso será conduzido nesta época. Assim como temos esse cenário de dificuldades mundiais, de dificuldades não somente ecológicas, epidemiológicas, mas de dificuldades
na sociedade, em se autocompreender e traçar caminhos além das visões materialistas que estamos acostumados, é preciso pensar o depois disso. O como será o amanhã, como será a nossa construção do futuro, como será o espírita que queremos ser, mesmo que seja para os mais idosos, em outros corpos, em outras vestes, ou na dimensão espiritual, trabalhando nessa interexistencialidade comum. E aí nós retomamos algumas das reflexões que são de Leon Denis, quando ele menciona que, nesta época, nesse futuro espírita, a interação espiritual será muito mais fácil, muito mais simples. A comunhão entre os vivos e os chamados mortos será muito mais integrativa, não necessariamente pela fenomenologia física intensa, as batidas, as mensagens diretas, objetivas, corporais, as materializações, mas a sensibilidade psíquica dos espíritas pode ser desenvolvida, e dos não espíritas também, é claro, para vivenciar esse tipo de contato. É claro que isso implica num cuidado com a sua própria faculdade mediúnica, e aqui eu me refiro a todo ser humano, e em particular a toda pessoa que se diz espírita, porque já sabemos desde o tempo de Kardec que somos médiuns. Então teremos isso como um trabalho natural, assim como nós aprimoramos a vista, a audição, a visão, essa interexistencialidade será aprimorada, essa percepção nas formas e sentidos que possamos desenvolver. Mas vejam vocês que isto não é o bastante, porque perceber o mundo espiritual não significa perceber aquilo que é mais elevado, que é mais significativo, que é mais evoluído. É preciso manter permanente contato com os espíritos mais elevados, aqueles que são os inspiradores do futuro, aqueles que compartilham dos nossos ideais mais avançados, porque eles são incitadores, eles são comunicadores de energia, eles são facilitadores de percepção de ideias para levarmos à manifestação de um modo geral. Então, temos esta característica do espírita. Vejam que no passado se falou muito na reforma íntima, na reforma moral, nos costumes, e é natural, e até os manuais de hoje tratam disso, de como vencer os vícios, como amplificar um pouco as virtudes. Agora se trata de um espectro muito maior de construção, que é como desenvolver qualidades espirituais, que incluem as morais, mas inclui outras possibilidades em termos de faculdades, para percebermos esse mundo espiritual enquanto estamos encarnados. O ergástulo carnal será uma prisão mais relaxada, mais fluida, menos limitadora do que tem sido na atualidade, porque, afinal de contas, ela é tão limitadora quanto é a nossa consciência em termos de expansão. Se somos corporeidade, evidentemente que ela vai se centrar nos sentidos usuais que nós estamos trabalhando. Mas se ela se compreende mais além e percebe que é interexistencialidade, teremos, então, uma possibilidade de vivenciar isso com outra gratificação, ou outra eficácia, ou outro resultado. Mas, mais que isso, essa generalização da percepção espiritual e esta elevação individual permitirá que a gente construa microcomunidades que tenham um grau de harmonia tão intenso e, mais uma vez, colaborará com a superação dessa barreira interexistencial. Como assim? Basta recordar a experiência da cidade de Antioquia, aquela igreja primitiva, onde as vozes do céu simplesmente falavam, sem precisar de um aparelho fônico específico, porque a energia psíquica do conjunto era suficiente para fornecer, doar o fluido necessário a esse tipo de manifestação. São chamadas as vozes do céu de Antioquia, apresentando algumas das ideias e possibilidades de crescimento àquela época. Isso nós podemos imaginar que pode se tornar uma rotina se nós construirmos essa harmonia, primeiro, pessoal, evidentemente, porque nada acontecerá no exterior sem ter passado pelo interior, embora o exterior reforce, mas o interior é o sujeito que constrói tudo isso.
Então, teremos essa interexistencialidade mais rica, mais presente. Consequências imensas poderão decorrer desse tipo de situação. Em primeiro lugar, esse contato com as figuras espirituais mais elevadas nos permitirá saber algo sobre a nossa diretividade em termos de objetivos de encarnação. Estamos tão arraigados ainda, mesmo nos arraiais espíritas, com a ideia de sobrevivência, sobrevivência tanto da pessoa como da família, a própria comunidade espírita e até dos seus locais de reunião, que não percebemos que essa consciência restrita nos impede de viver uma experiência muito mais rica. Vamos superar isso. Os espíritas professos do futuro estarão centradas em objetivos espirituais, porque terão uma consciência muito mais clara, muito mais rica, que são seres espirituais vivendo uma experiência de encarnação. Isso é básico, mas essa consciência tem que ser sentida, vivida, usando outra faculdade que não simplesmente o intelecto. E aí vem uma noção muito importante para a nossa compreensão do espiritismo. Até aqui, ele viveu fundamentalmente do discurso, da racionalidade, mas certos experimentos e certas percepções não acontecerão por essa faculdade. A razão analítica, a razão fragmentária não dá conta da universalidade, da sabedoria que precisamos captar. Por isso que nós temos que retomar Blaise Pascal, que esteve também produzindo textos para a codificação, e de lembrar que temos que ir pelos caminhos do coração. E aí vai ser uma grande tarefa, esse desenvolvimento da amorosidade no nosso futuro de espírita profético. Uma amorosidade cada vez mais vasta, como já foi citada, que inclui a totalidade das pessoas, que vive da incondicionalidade, que é uma expressão fluídica que vai contagiando e transformando as psicosferas e até mesmo influenciando os chamados campos vitais ou auras das pessoas que estão próximas desse tipo de situação. Então, o espírita do futuro estará muito além de discutir as questões meramente de ciúme, de inveja, de orgulho, de egoísmo, porque isto fará parte de um passado mais primitivo, de um passado inicial de autocentração, de percepção das pessoas como distintas, porque a unidade da consciência vai se fazer muito maior pelas vias do sentimento. E aí as discrepâncias não se transformarão em dissidências, as diferenças das pessoas serão enriquecedoras na produção da manifestação do ser no mundo e não simplesmente motivos de conflitos. Eles só existem porque não há harmonia interior e porque há uma noção clara, consciencial, de separatividade. Esse espírito do futuro será bastante amoroso e, por isso mesmo, saberá o que é cuidado, respeito, responsabilidade, acolhimento, conhecimento do outro. Naturalmente, isso na base já do automatismo, do hábito, da espontaneidade, como alguns dirão, porque se transformou em um estágio evolutivo conquistado nesse tipo de vivência. Mas ainda, ele valorizará a reencarnação, e como reencarnação ele poderá se auto-permitir, nesses estudos conscienciais, saber seu fluxo de progresso, sua acesse, como ela tem se dado de uma época para outra, se houve períodos de estagnação, se houve algum viés, algum atalho que foi seguido, que perturbou essa marcha, ele terá uma consciência muito clara sobre esses processos de um modo geral. Também terá uma consciência clara sobre aqueles que circundam em sua vida, que estão próximos, quais são os significados em termos de relações humanas, relações espirituais, para estarmos juntos naquele momento com essas diferenças que podem ser vistas como riquezas imensuráveis da grande cadeia dos seres que se organiza desde o átomo e chega ao padrão angelitude. Então, tudo isso será remodelado.
Não é necessário fazer arqueologia espírita e saber que nasceu na Itália, na região tal de Veneto, ou na Lombardia, ou na Toscana, e os detalhes das roupas que vestiu na época, das músicas que tocou, ou de quem conviveu, mas sim saber o que é a síntese das aptidões, das tendências, das vivências que agora afloram e facilitam ou conturbam a vivência atual. É claro que os dramas humanos vão aparecer, mas vão aparecer com outra conotação, com a riqueza de quem está em transformismo espiritual, que está crescendo em elevação, e não simplesmente como dor, sofrimento, dor, resignação ou dor, revolta. Tudo isso estará inteiramente descartado, porque pertencerá a um passado em que não tínhamos essa compreensão tão rica, tão vasta e tão ampla. Vejam vocês como a reencarnação nos ajudará, principalmente nesse fluir da vida. E podemos, então, fazer perspectivas futuras. Para onde vamos? Que próxima encarnação queremos construir? Ou ainda antes disso, que vida espiritual estamos trabalhando, vivenciando a partir dos hábitos da atualidade? O que estamos sintonizando com o espiritual? Porque quando a desencarnação chegar, porque o corpo ainda será limitado pelo fenômeno da morte, poderá um dia estar superado completamente, mas muito mais distante do que o que estamos falando, então teremos que lidar com esse tipo de realidade. É claro que, sabendo da encarnação, desencarnação, reencarnação, interexistencialidade, passaremos por esses fenômenos de transmutação da matéria e dos veículos que nós usamos de uma forma completamente agradável em termos de vivência nessa natureza. Os medos que assolam hoje a nossa vida, medo do sofrimento pré-morte, medo da angústia do momento da morte, medo da perturbação possível pós-morte, tudo isso estará vivendo nas fichas do passado, nas memórias da ancestralidade, porque já não precisamos mais disso. Será um fenômeno tranquilo, sereno, natural, despedidas, chegadas, naturalmente ainda marcadas pela saudade, porque estamos acostumados com as limitações corporais, ainda temos esse hábito, mas depois isso tudo será, porque a interexistencialidade compensará esse tipo de vivência de separação corporal. Poderemos estar desenvolvendo mais qualidades ainda se as nossas faculdades psíquicas avançarem. E aí nós já temos os pioneiros, como Eurípides Barçanufo, e sabe da morte com 6 meses de antecipação. Para nós isso será desagradável, mas para ele poderia ser muito mais tranquilo, que tem clarividência para enxergar as coisas do mundo físico sem precisar estar nos lugares, que é capaz de exercer a bicorporeidade e fazer coisas simultaneamente em 2 lugares no espaço. Em suma, essas qualidades permearão as nossas vidas de espíritas professos que vão vivenciar essa experiência na sua integralidade. Mas isso não é o tudo que podemos viver, porque há uma clara noção de que a grande ideia é o retorno à casa paterna. Como filhos pródigos, estamos marchando para essa vivência de plenitude, onde nos espera uma grande festa, como diz o Evangelho, porque estamos retornando. Lá tem um simbolismo, mas aqui a gente pode lembrar que viemos de Deus e marchamos para Deus. O vir de Deus significa o ato criador. Marchar para Deus significa essa ascese da simplicidade e ignorância à plenitude. O que nos espera é um destino grandioso, é um finalismo bem-aventurado, é um deleite pleno, é uma experiência riquíssima em matéria de felicidade. Esta é a verdadeira felicidade, a de estar alinhado com os desígnios de Deus e fazendo-nos cooperadores cósmicos universais. Então, essa ideia de evolução é fundamental para nós apreendermos a nossa realidade. O espírita professa do futuro estará vivendo essa ideia de evolução e a aplicará em todos os recantos, em todas as situações, em todos os ritmos de vida em que se encontrar. Compreenderá
Portanto, o que acontece no mundo com uma grande facilidade. Já viverá longe daquelas ideias de julgamento, de certo, errado, absolvição, condenação. Tudo isso fará parte de um passado que valeu a pena para introduzir o futuro, mas que não vale a pena em ser permanente, porque significaria estagnação. Agora é o devir, o caminhar evolutivo. É claro que ele vai lidar com as situações em função do seu nível evolutivo de forma muito diferente. Vai se recordar que no passado, por exemplo, em relação à sobrevivência, a forma como ele conseguia os objetos, os alimentos, ou a sua própria riqueza, principalmente quando começou a Revolução Agrária, é a força bruta, é a dominação de quem tem mais energia física, ou quem constrói alguma arma capaz de ameaçar a morte, de morte o outro indivíduo. Mas depois ele vai se lembrar que viveu a época do astuto, de criar leis, criar normas, criar regras que lhe beneficiavam de alguma maneira e que garantiam o que ele imaginava que era a grande riqueza espiritual. Agora, nesta fase, que já compreende o espírito de solidariedade coletiva, ele vai se desapegando. Mas o espírita professa no futuro irá mais longe ainda, porque ele terá um outro mecanismo de viver e de adquirir os bens. Esse mecanismo, que é rotulado de espiritual, é aquele baseado na tese do Evangelho, que se buscarmos o reino dos céus e sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Isto é, aquilo que precisamos comer, beber, vestir, não ficam sendo as prioridades da nossa luta cotidiana ou do nosso trabalho cotidiano. Nós continuaremos trabalhando, porque o trabalho faz parte de toda a dinâmica evolutiva, mas não subordinaremos a nossa vida à sobrevivência, e ela virá naturalmente. Olha que tranquilidade quando vemos pessoas vivendo as experiências mais dolorosas na atualidade, porque a consciência é limitada. É claro que ele saberá que quanto mais evoluído ele for, menos necessidades terá. A riqueza está na liberdade de não precisar. Chegará um ponto em que ele terá menos necessidades, inclusive biológicas, no modelo tradicional, porque elas serão saciadas, vivenciadas, experienciadas naturalmente. Nós saberemos como a natureza é plena de fluidos, de energias que podem nos alimentar. Nós nem percebemos hoje que dependemos de um gás, o oxigênio. Nem notamos isso. Ainda bem que não engarrafaram e nem cobraram impostos até a atualidade. Mas o fato é que, progressivamente, nós teremos pontes psíquicas ou absorções possíveis que vão facilitar a nossa sobrevivência corporal. Já temos exemplos pioneiros de pessoas que são ditas santificadas e cuja alimentação é mínima do ponto de vista físico. O organismo vai se transformar, as células, que são psiquismo também, vão se modificar, vão ficar diferentes em termos de metabolismo para que a gente funcione da forma mais adequada possível. É claro que a nossa economia, então, não será vivenciada da forma que o porque ela reflete o estágio material que nós vivenciamos. Quanto mais espiritualizado, menos necessidades materiais nós teremos. E isso não nos privará da felicidade, pelo contrário, estaremos livres, como dizia Francisco de Assis, da tarefa árdua de garantir os bens materiais, da tarefa, digamos, dolorosa de ficar com medo dos outros que podem tomar os nossos bens materiais. Vejam vocês que grande modificação teremos sobre isso. O tesouro será o tesouro do coração, aquele que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Portanto, não está na acessibilidade de natureza física. Mas viveremos mais ainda. Os espíritas professos no futuro, uma vez construída essa capacidade individual, espiritual, ele tenderá a se multiplicar e fará isso formando greys, comunidades, eclésias, que irão além do espaço-tempo que nós temos hoje, sob a forma de sociedades que ajudam o próximo, é verdade, mas a ajuda aí será bem mais diferenciada, porque
não mais terá aquela noção simples, necessária, porque é inicial, de fazer caridade nas horas vagas. Caridade será o amor que se expande, e será em todos os momentos, sejam caridades de ordem material, de ordem mental, de ordem emocional, de ordem espiritual, caridades que podem ser realizadas em qualquer circunstância da vida, porque é uma doação de amor. A caridade, em algumas traduções, é uma expressão da amorosidade naquela fase mais próxima da plenitude, antes mesmo de chegarmos à incondicionalidade absoluta que envolve os inimigos, temos a caridade para fazer isso. Como ela se sofisticará, porque todo instante será instante de expressar a caridade. Ora, isto em comunidade dará uma tranquilidade muito grande, dará uma sensação de segurança coletiva, nos trará uma possibilidade de nos entendermos com extrema facilidade, porque, em nome da caridade, teremos benevolência para com todos, que é ver o bem que está naquela pessoa. Leia-se, ver ali a presença divina manifestada no estágio evolutivo. Vejam vocês como isso será a mais significativa conquista que trazemos do discurso de Kardec, a benevolência. Claro que faremos beneficências onde for necessário, mas isso secundarizado, porque o que importa é essa benevolência. Então, nossos atendimentos espirituais, sejam no mundo físico, no mundo dos desencarnados, primarão por esta benevolência. Mais uma vez, os caminhos do coração aparecem como uma necessidade vital nesse processo de evolução. É claro que compreenderemos também outras realidades do ponto de vista do saber de maneira diversa. Já seremos reintegradores, porque faremos as religações dos saberes, como começou Allan Kardec. Não ficaremos discutindo a supremacia da filosofia, da ciência, ou da religião, ou mesmo da arte. Teremos uma noção clara que as esferas culturais que foram citadas, são simplesmente momentos expressivos unilaterais, digamos, restritos, limitados, porque a nossa consciência agora não precisa ser mais analítica e separatista. Nós teremos uma consciência integrativa, uma consciência intuitivo-sintética, uma consciência enriquecida por padrões de vivências que não estamos acostumados. Já sabemos hoje que a fala, ela é poderosa, o pensamento é poderoso. Nós sabemos que criam ideoplastias, nós sabemos que criam formas de pensamento, nós sabemos que interagem com ondas eletromagnéticas. Mas há algo que ainda não usamos, mas já sabemos, é que mais poderoso do que o pensamento é o que está subjacente a ele, o que o gera, que é uma ideia, ou uma ideação, que não é linguagem analítica, e ela é muito mais forte, muito mais poderosa. E isto só acontece naquelas pessoas que são capazes de fazer absoluto silêncio. Então, o poder do silêncio aparecerá como uma riqueza nossa de atuação no mundo, porque em silêncio nós comunicaremos algo mais além da mente analítica que nós estamos acostumados. E é esta possibilidade de silêncio que nos introduzirá em outras faculdades psíquicas que nos permitirão viver o que é a experiência real de transcendência, a experiência do sagrado na sua plenitude, a consciência de Deus experienciada sem que precise a mente lógica estar atuando. Aliás, ela é uma grande produtora de argumentos, mas não é capaz de fazer sínteses como nós gostaríamos, ou perceber na integralidade, na totalidade, como já se acena em possibilidades intuitivas que nós estamos acostumados a ler na literatura. Vejam que o espírita professo vai ter muito trabalho para realizar em si mesmo, no outro, no mundo, na vida cotidiana. E é isso que nós aspiramos. Quando passamos a realizar esses trabalhos de reflexão, é porque sabemos que ver o futuro é um passo significativo para poder construir o presente. E essas ideias, em que pesem serem limitadas,
pela própria pessoa que está falando, pelos seus próprios recursos, de alguma sorte, elas trazem no bojo muito da tradição espírita de outros pensadores que enriqueceram o nosso tempo e que precisam ser retomados e refletidos para sabermos do nosso amanhã. Eu trago aqui, para finalizar, a história de um livrinho muito importante nas nossas vidas e reflexões psicossociais, O Reino, escrito por Irmão Saulo, que é o pseudônimo de J. Herculano Pires. E quando ele escreve como Irmão Saulo, ele consegue construir um certo caldo de cultura, que é uma doçura, que tem muito do coração. E no Reino ele vai falar da história do Evangelho, que é a nossa utopia, que é o nosso sonho, é contado por um jovem carpinteiro que vem nos chamar para esse tipo de realidade evangélica, para viver este reino. E ele, então, no final do texto, nos traz mandamentos para a atualidade. O livro foi escrito provavelmente nos inícios dos anos 60, depois de um trabalho anterior que o subsidiava. E aí o mensageiro do reino diz para nós todos, ao acordar, pense no reino, antes de pensar nas coisas terrenas, e ore. Peça ao jovem carpinteiro que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Antes de iniciar o seu dia, lembre-se, grave na sua mente que tudo que você fizer deve ser feito em função do reino, mesmo no seu trabalho e nas suas mínimas obrigações rotineiras. E afaste do seu coração qualquer sentimento contra quem quer que seja. Comece um dia com sentimento de gratidão a Deus pela bênção da vida e pela bênção maior da compreensão do reino. Faça e renove o seu voto de humildade, bem lembrado na última ceia do Cristo, prometendo a você mesmo não ceder ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua cólera, à sua arrogância, à sua ambição, à sua prepotência, à violência, qualquer que seja, pois todas as coisas conduzem aos reinos dos homens, e você está buscando o reino de Deus. Prometa manter-se calmo e buscar a serenidade em todas as circunstâncias. Tenha confiança na verdade. Só assim você não perderá a razão quando o injuriarem, o caluniarem, disserem mentiras a seu respeito, pois compreenderá que só a verdade prevalece e que não necessita de força, da astúcia ou de qualquer método para se impor. Busque a pureza. Todas as coisas são puras quando as encaramos com amor, compreensão e pureza. Não há atos impuros para o homem que mantém o seu coração puro. É nossa malícia que faz impuras as coisas de Deus. E evite sempre os excessos que são provenientes do egoísmo, fonte de impureza. Não se esqueça de que o pior dos homens é seu semelhante, é seu irmão. Trate a todos com amor e justiça. Mas cuidado na justiça, que o nosso egoísmo facilmente transforma em injustiça. E seja abundante no amor, em que somos sempre tão avaros e tão pobres. Não roube, não aprove o roubo, não elogie o roubo, não queira possuir mais do que o necessário, porque para isso é preciso tirar dos outros e aumentar a miséria do mundo, em prejuízo da riqueza do reino. Afaste-se da corrupção do século e dê o exemplo do amor e justiça do reino. Não se apresse nem se iluda, pois o reino não vem por sinais exteriores. Precisamos construí-lo pacientemente e corajosamente no coração dos homens pelo nosso exemplo. Amor, desapego e pureza são os instrumentos de construção do reino de Deus na terra. Aprenda a trabalhar com esses instrumentos e você participará como operário do reino. Assim, finalizamos